a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela paciência, por esses momentos de reflexões que nós temos todos os domingos e que pode ser visitado a qualquer momento. Temos essas listas grandes de imagens, de gravações. A cabeça ainda não está catracando direito não, mas tá bom. Mas temos essa quantidade enorme de transmissões que nós fizemos, de gravações. Fiquem à vontade para visitá-las e lembre-se que sempre que assistirem vai ser igual ao momento da transmissão. Que Jesus abençoe a sua vida, abençoe a cada um dos seus familiares, amigos, aquelas almas de seus corações, que possa fortalecer, intuir sempre, que possamos ter nessa noite uma reflexão maravilhosa, essa noite, nesse dia, a hora que você esteja assistindo, e que possamos entender aquilo que nos foi trazido pelas mãos dessa mulher, da Joana, pelas mãos, na verdade, do Chico, pela intuição da Joana, que possamos receber essas dádivas, essas bênçãos, com muito carinho. Hoje, mais um capítulo das advertências. E esse livro, toda semana eu falo que é um puxãozinho de orelha, uma advertência, um chamativo. Esse livro é exatamente para isso, para nós despertarmos, acordarmos, tá? Então hoje nós vamos ver mais um pedacinho desse manancial que a Joana nos traz. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 41. Depois que cometas um erro e tenhas consciência dele, começa a reabilitação. Nada de entregar-te ao desalento ou ao remorso. Da mesma forma como não deves insistir no propósito inferior, não te podes deixar consumir pelo arrependimento. Este tem somente a função de conscientizar-te do mal feito. Perdoa-te, encoraja-te e dá início à tarefa de reequilíbrio pessoal, diminuindo e reparando os prejuízos causados. Amém, graças a Deus. Quase esqueci de habilitar o microfone. Então, vou deixar agora aqui nessa lateral, que antes estava uma faixa grande aqui em cima, não sei se era dispersivo. Depois me fala o que fica melhor, esse aqui, essa parte aqui assim, ou se é aquela faixa aqui em cima. Aí vocês me digam. Então, como eu falei para vocês, a advertência da Joana, como sempre, ela não está brigando conosco. É uma advertência, um chamativo, Deixa eu só colocar aqui isso. É um chamativo, uma explicação. Então, ali na primeira... Aqui, A verdade aqui. Depois que cometas um erro e tenhas consciência dele, começa a reabilitação. O processo de reabilitação só pode iniciar depois da consciência do erro. Uma vez eu me fiz essa pergunta. Gente, a minha cabeça tem relembrado muitos fatos. Semana passada eu fiquei lembrando de muitas coisas. Essa semana não vai ser diferente. Eu tive na minha vida dúvidas. Compartilho com vocês, porque talvez seja dúvida de um de vocês. Se nós, quando reencarnamos, nós não lembramos do que nós fizemos de errado, como é que a gente pode se redimir dos erros? Como é que a gente pode aceitar as consequências de um erro que nós nem lembramos que cometemos? É exatamente essa primeira frase. Depois de muito matutar, muito analisar, não precisa que a gente tenha consciência do erro para que nós comecemos um trabalho de mudança.
Então, a reabilitação, ou seja, reparo, a nossa conscientização, sim, seja necessário, talvez, uma condição de consciência, de discernimento. E aonde vem a doutrina espírita? Gente, eu sou apaixonado pela doutrina, já falei para vocês. Acredito que ela tenha várias interpretações, porque o ser humano, cada um tem uma visão, ponto de vista, embora as palavras a definam, mas a compreensão, ela amplifica. Às vezes, na matéria, nós passamos por algumas coisas que a gente esquece que fez. Quando somos jovens, fazemos nossas besteiras. Ah, mas eu não sabia. Ok, ninguém está dizendo que está errado. Você apenas não sabia. Então você lembrava. Deixa eu só ver aqui o negócio. Está muito... Isso. Eu fico incomodado, gente. Vocês me desculpem. Tá tudo bem, você não sabia. Ok. Mas o que você fez, fez. E eu vou fazer aqui o meu à parte. E nós fizemos, porque eu também estou na matéria, eu também fiz um monte de besteiras. E, inclusive, agora eu estou descobrindo quais besteiras eu fiz. E quando começou o meu processo de despertar, eu me questionava muito sempre assim, poxa, mas se eu for cobrado de tudo que eu fiz, eu vou viver num castigo eterno. Isso se chama hipérbole. Ou seja, a gente vai pegar algo e amplificar de uma maneira que ela perca a sua justificativa. Então, não podemos, de novo, eu estou difícil hoje, mas tá bom, vai dar certo. Nós não podemos pegar nossa vida e ficarmos trazendo esses conceitos. Não vai funcionar. Conversei já com várias pessoas e chegava um ponto da pessoa falar, então quer dizer que... calma, não é assim que funciona. Errou. O que está feito, está feito. Do mesmo jeito, a gente vai... Eu estou antecipando algumas coisinhas, mas do mesmo jeito, não adianta a gente ficar chorando, não sei o quê. Não. Processos de reabilitação é a catarse do que foi feito, o entendimento, a conscientização do que foi feito, mesmo sem saber o que foi feito, mas saber que foi feito. Por exemplo, passo hoje por isso aqui é uma hipótese, tá? Isso aqui é uma suposição. Passo hoje por um problema financeiro. Então quer dizer que lá no meu passado eu joguei dinheiro fora, eu retirei dinheiro das pessoas? De onde você tirou isso? Por que pensar assim? Hipérbole. Você pegou o seu problema, amplificou e você joga nas costas do destino ou num passado que você não conhece as frustrações do que você está passando. Não. Passamos por um problema financeiro hoje, vamos olhar por que nós estamos passando. Porque talvez eu tenha gasto demais. Porque talvez eu não tenha sabido utilizar bem o dinheiro. Ou não tenha conseguido um trabalho. Aí começa a entrar a questão do passado. Eu me preparei, eu me esforcei e não consegui um bom emprego. Pode ser coisa do passado? Pode. Vou botar aqui, aspas. Pode. Mas não é coisa do passado? Nem sempre. Sabe por quê? Às vezes nós somos muito críticos, arrogantes, nosso modo... eu tenho sempre pego nesse ponto que é o
o jeito de falar, de se expressar e de agir, isso abre e fecha portas. Triste, mas é verdade. Isso abre e fecha portas. Se o nosso jeito for um jeito muito grosseiro, se o nosso modo, de nos comportar, de falar, for fora de um padrão de um ambiente, se a gente vai numa festa, a pessoa está tocando uma música, vou dançar, vou pular. Se eu vou numa reunião formal, vou me comportar, vou me silenciar. Nada de gritar. Estou numa festividade, um determinado tipo de roupa, um determinado comportamento. Estou num local de trabalho, é um outro tipo. Então, é como se comportar. Quem vai na praia vou sempre bater nas mesmas coisas. Quem vai na praia de terno? Então, essas situações que passam na nossa vida faz parte do nosso despertar. Se começarmos a colocar as dificuldades, mas minha vida nada dá certo. Será que não dá? E por que não está dando? São tipos de questões que aí quando normalmente faz essa pergunta, por que não está dando? Então quer dizer que o culpado sou eu, então se eu estou sempre errado, então, e daí? Aí tem gente que ainda sai com umas ironias, então me desculpa por eu ser assim. Veja como é tão difícil resolver uma situação do momento que você não a reconhece. Por isso que o processo de reabilitação entra nessa conscientização. Mas eu não lembro do que eu fiz no meu passado, eu estou passando agora por uma doença. Ok, vamos ver essa doença. Essa doença veio do nada? Ou é uma doença que foi provocada pelos seus modos, seus hábitos? Vamos a um exemplo. Eu estou agora com um problema no pulmão. É um problema passado, é um karma. Todo mundo chama essa palavra de karma, né? É um karma. Mas a pessoa fuma demais da conta. O fumo por si só já é ruim. Mas quando fuma sem excesso, então aquela doença não tem nada de karma. Adão, quer dizer então que se não tiver algo a se resolver no passado, eu tiver um problema de pulmão, pode ser algo do passado? Pode. Até pelos comportamentos presentes, pelo medo, pela ansiedade, pela raiva, pela mágoa. Isso já foi provado cientificamente. O que eu estou falando para vocês não é fonte do meu pensamento, não. É fonte do meu raciocínio, porque eu fui lá, eu li muitas obras, muitas coisas sobre isso. E ali fala claramente isso. Essas situações são muito provocadas, doenças são muito provocadas pelo nosso sistema imunológico ou pela falha dele. Falha no sentido de deficiência. Nós nos aborrecemos, nos chateamos. Vocês vão ouvir um barulhinho de alguém tocando uma cornetinha, o rapaz vendendo coisa. Então, essa é uma situação que tem que ser analisada. Então, nem tudo que se passa conosco é algo que é somente do passado ou algo que nós só provocamos. É um complexo, que pode ser parte de uma, parte da outra, para que nós entendamos e comecemos o trabalho de reabilitação. Sim, precisamos dessa compreensão. Mas eu não lembro do que eu fiz. Mas você sabe o que você está passando. E é aí que vem o Espiritismo e diz, olha, o que você está passando, parte vem do passado. Se você está passando por essa situação, talvez no passado você tenha abusado dela. Então aprende a lidar com essa situação. Viva com ela da melhor maneira. Lute. Deus não nos coloca nessa situação para que nós fiquemos inertes. Agora vai
sendo castigado. Por isso que eu não gosto dessa palavra castigo. Deus não faz isso. Deus nos propõe. Deus nos faz ofertas. Você está passando por isso? O problema é financeiro? Vamos estudar, vamos buscar, vamos conversar com amigos, vamos procurar pessoas que possam nos indicar, nos ajudar, nos trazer algum tipo de solução. Então, lembre-se, se a gente não sabe do que nós fizemos no passado, no presente nós já temos a ideia. Iniciamos nosso processo de reabilitação com essa consciência de que há algo dentro de nós que precisa ser restaurado. Se eu não sei o que era e não sei o que eu estou passando, então é a hora de fazer o quê? De começar a fazer coisas novas. Lembra que eu falei que não é necessário que nós tenhamos uma consciência do que fizemos, mas temos necessidade de ter entendimento, compreender que nós fizemos algo. E hoje é um fruto disso. Por isso, vamos viver a vida da melhor maneira possível. Justificá-la com os melhores atos. E ela continua. Nada de entregar-te ao desalento ou ao remorso. Eu já iniciei essa parte, vamos só complementar. Não adianta ficar choramingando. Isso aqui eu vou resumir. Desalento e remorso. Nada de ficar choramingando. Ai, tadinho de mim. Ah, minha vida é isso. Ah, eu não encontro uma pessoa para compartilhar a vida. Sou uma pessoa frustrada. Ah, esquece. Já falei antes. Não importa o momento que você esteja passando. Ele é resultado de vidas passadas, erros passados e principalmente lá, se eu não me engano, no livro dos Espíritos, ou no Evangelho, não lembro, que diz que a maioria das provas que nós passamos é referente a essa própria encarnação. Por quê? Porque nós trouxemos lá do passado as tendências e nessa encarnação nós erramos nas tendências que nós fizemos no passado. Então a nossa recuperação começa exatamente reconhecendo os erros do presente, que nada mais são que um reflexo dos erros do passado. Então, não se desanime. Ai, Deus não gosta de mim, Deus não ouve as minhas preces, ai, tadinho, eu não arranjo emprego, eu não arranjo namorado, eu não consigo. Uma luta. Vai se entregar? Vai ficar chateado, triste? Choramingando? O que Deus pode fazer? Levanta a cabeça. Tenha fé. Pensa sempre que eu sou indagado por isso, eu comento com as pessoas. Se algo não chegou, é porque se chegar, a gente não vai saber utilizar. Ou então vai se perder no seu uso. Se não chegou um bom emprego, você ainda está se preparando para ele. Ou talvez seja alguma coisa do passado que não permita ainda você ter um emprego. Mas a sua mudança vai te permitir. Se esforce, estude, não pare. Continue se aprimorando. Ah, meus relacionamentos são uma porcaria. Só é o dedo podre, só escolhas, pessoal. Você não tem dedo podre, você tem escolhas erradas. As escolhas que são feitas, os seus parâmetros para a escolha de que eu brinco, que é a contraparte do contrato, a sua escolha não está correta. Você está olhando para outros valores que são mais superficiais do que íntegros. Isso é uma coisa a se pensar, tá? Então, mas eu fiz tal coisa, e agora? O que eu... Esquece que eu digo, né? Saia dessa tortura. Esquece que não tem como voltar e desfazer. Chico já falou, né? Mas tem como, a partir de agora, fazer algo que compense aquele erro. Levanta a cabeça, apruma e vamos dar um jeito. Vai dar, sempre dá.
Virgem Mãe não falou para o Chico? Isso também passa? Então, sempre vão passar, sempre vai passar. E ela continua, da mesma forma como não deves insistir no propósito inferior, não te podes deixar consumir pelo arrependimento. Nós temos essa luta, né? Não posso fazer nada errado, não posso errar. Aí a gente vai lá e faz, meu Deus, eu acabei fazendo. E agora? O que eu faço? Eu não podia até... Ei, não podia, mas fez. Fez por quê? Talvez fez por ignorância. Não sabia que aquela situação ia chegar naquilo. Mas agora sabe. Agradece a Deus, obrigado, Senhor. E agora eu já sei o que eu não devo fazer. Pode ser porque ainda esteja compelido pela vontade de fazer. Eu não consigo deixar de beber, eu não consigo deixar de fumar, eu não consigo deixar de usar drogas. Então, procura um tratamento. Não fica arrependido chorando. Seja um tratamento psicológico, terapêutico, um tratamento químico, né, através de médicos, procura um tratamento. Dan, eu só faço besteira. Não fica se queixando. Procura por que você está fazendo essa besteira. Por que você está errando. Levanta a cabeça. De novo, né? Levanta a cabeça. Não deixe esse arrependimento tomar conta de você. Arrependa-se sim. Arrependimento, ele nos liberta, por sabermos que fizemos a coisa errada. E levanta a cabeça. Fala assim, não vou mais errar. Mas foi tão difícil. Não, mas não vou mais fazer isso. Mas toda hora... é como se eu pudesse voltar no tempo. Mas você não pode. Levanta a cabeça. E está feito, está feito. Se você estiver sinceramente arrependido, já é o primeiro passo. E se realmente arrependido, vê o que você pode fazer para amenizar a situação. Normalmente a gente pensa nisso quando te fala alguma coisa. Eu, principalmente, eu abro minha boca, eu falo tanta besteira. E eu, em seguida, quando eu vejo que eu fiz é a palavra que eu uso, mas eu fiz uma lambança tão grande, eu vou lá e tento, pelo menos, arrumar a sujeira. Faço aquela bagunça, vou lá, peço desculpas e vou ajeitando as coisas. Mas Dan, você já explicou que se você prego, você pode até tirar o prego, mas fica a marca, fica. Mas aquela pessoa a qual eu marquei, ela vai entender que eu estou no processo de mudança. E que eu percebi que o que eu falei para ela lhe machucou. E a minha procura por ela significa um sincero arrependimento. Mas a pessoa não quer nem saber disso. O problema é dela. Se ela quiser viver na amargura daquilo que eu fiz, infelizmente, eu não posso fazer nada por ela. Posso sim fazer para ela situações, né? Atos que minimizem essa situação, mas tirar ela de dentro do conflito eu não tenho como. Então, mesmo que a gente não... a gente sabendo que a gente não deve fazer o erro, a gente comete o erro. E temos que ter essa mesma persistência em não cometer, daquela de não ficarmos amargurados. Ela fala aqui, não é deixar de se arrepender, tá, gente? É não se deixar consumir pelo arrependimento. Não deixar isso virar uma paranoia, algo complexo. Ela continua, este tem somente a função de conscientizar-te do mal feito. O arrependimento. Ela fala aqui do arrependimento. A função do arrependimento é, ok, reconheço que fiz errado. Eu sei que eu fiz, mas fulano também não ajudou. Problema do fulano. Eu fiz errado. Mas foi ele quem provocou. O problema é meu. Antes eu tivesse me calado, me afastado. Vamos voltar lá no início que eu estava conversando. Não arranje desculpa para passar a sua responsabilidade para os outros. Não faça isso. Não faça isso, que é um erro terrível. Daqui a pouquinho você vai estar montado no orgulho, cheio de ansiedade e de raiva. Que são construções. Não vou entrar hoje em detalhe, porque é uma reflexão, é
um gatilho para vocês procurarem até mais informações sobre isso. Então, o arrependimento é conscientizar que eu cometi o erro. Estou tão arrependido, se eu pudesse, não faria mais. Ok, acredito. E lute, aqui em cima, está dizendo, aqui, ó. Onde que é? Aqui, ó. Lute muito para não errar. Mas se errar, admita o seu erro. Peça desculpa. Não tente dividir o seu erro com a pessoa. Eu errei por causa... Não, assuma o seu erro. A pessoa fala, não, mas a culpa é minha. Eu sei, você pode estar errado, mas eu também estou. E por fim, ela diz, perdoa-te. Palavra mágica. Perdoa-te, encoraja-te e dá início à tarefa de reequilíbrio pessoal, diminuindo e reparando os prejuízos causados. Já falei, estamos já adiantados no horário, mas tudo isso que eu já falei, só não falei do perdoa-te. Tudo isso que eu falei, em cima não, sobre todas essas coisas aqui, só são possíveis se você se perdoar. Porque se você não se perdoar, aí vai cair naquele caso aqui, ó, do arrependimento. Eu tô tão arrependido, eu vou ficar chorando. O que é minha vida? Meu Deus, fiz tanta besteira. Eu me lembrei de uma passagem. Já contei, vou repetir. Tô ficando velho. Tô ficando não, eu tô velho. Tomei consciência também que fiquei velho. Seu Pires, uma vez, uma senhora chegou para ele e falou assim, mas seu Pires, eu estou na doutrina já há alguns anos, aprendi tantas coisas novas. E eu cometi um erro grave. Hoje eu percebo isso. Eu fiz um aborto. Aí seu Pires ficou olhando para ela. Ela ficou assim, eu não sei o que fazer mais, seu Pires. A idade que eu estou, não consigo mais ter filho. Ou pelo menos, né? Na época, vamos botar lá atrás, que não era recomendado. Hoje em dia, a ciência, né, a medicina mudou bastante. Mas na época, ela era uma senhora. E vamos botar melhor, naquela época, senhora já era 50 anos, tá? Hoje, senhora está lá nos 70, 65, né? Seu Pires olhou para ela assim com um olhar, né? De alguém que viu uma pessoa arrependida. Genuinamente arrependida. Vou até voltar aqui para a tela inicial. Genuinamente arrependida. E ela havia se perdoado pelo erro. Aí seu Pires virou para ela, olha só, realmente aquela situação passou e não tem mais o que ser feito. Ela falou assim, seu Pires, eu entendo, mas é algo que me deixa muito triste. Ele falou assim, daqui uns dias a senhora volta aqui que eu preciso conversar com a senhora depois. Ela foi, passados uns dias, ela chegou, não, seu Pires, você queria falar comigo? Queria. Tem uma mulher, tem 4 filhos. Agora nasceu uma menininha novinha, não sei o quê. Ela está precisando de muita ajuda. A senhora poderia adotar a filha, essa pequena. Aí ela, eu posso. A senhora tinha condições, né, de fazê-lo. Aí ele falou, opa, mas não é trazê-la para dentro da sua casa. Não. A senhora vai adotá-la nas mãos dessa senhora, porque ela tem a responsabilidade da maternidade daquela criança. A senhora não vai tirar. Ela, não, entendi. Então, a senhora adote, dê a ela comida, leve para ela coisas de material escolar, escolas, etc.
E a senhora se interessa? Aí ela, sim, claro, seu Pires. Se for para apaziguar essa dor que vem do passado, eu faço. Ele chegou, ajeitou tudo, a senhora foi lá e começou a cuidar daquela criança e tornaram-se amigas, né, essas duas mulheres, e ela acabou também ajudando os outros, mas essa pequenininha, ela era o xodózinho dela. Passados uns anos, né, aí ela vira para o seu Pedro, muito obrigado pela ajuda, agora eu estou mais tranquila, não sei o quê. E naquelas conversas informais, e ela acabou soltando uma pérola, né, seu Pires, já não sinto tanto falta da minha filha. Essa criança parece ser minha filha. E é. E é. A espiritualidade trouxe essa senhora, essa criança, reencarnou essa senhora para estar perto da senhora. A senhora teve a oportunidade. Só podia me dizer não e não querer cuidar dela. Mas a senhora tomou essa atitude de ajudá-la. E o seu débito com esse espírito já está cumprido. Então vejam, nossas atitudes, elas pressupõem tudo aquilo que é na nossa vida. Perdoar-nos por algo que nós fizemos não é esquecer. Quem esquece é quem tem problemas de memória. Quem tem Alzheimer, né? Esquece. Mas é ter aquela lembrança como um significado. Foi o que a Joana colocou. A função de conscientizar. O arrependimento, a lembrança daquele fato, a tristeza de tê-lo feito, é a conscientização que nos leva a possamos nos regenerar, a nos reabilitar. Com essa reflexão, nós iniciamos essa semana novinha. Está com problema? Está com dificuldades? Todos nós. Quem não tem? Alguns em uma área, outras em outra, mas todos nós temos. Mas, tirando o problema, como é que está a sua vida? Está tudo ruim? Vamos olhar melhor como somos, o que fazemos? Vamos procurar grupos novos de amigos? Sim. O grupo influencia muito. Tem muitas pessoas que têm uma dificuldade grande em se reabilitar porque está inserido no grupo de amigos numa época mais rebelde. Tem pessoas que têm dificuldade de se reabilitar porque se afastou daqueles outros amigos e não arranjou novos. Ficou cheio de remorso, cheio de dificuldade e não conseguiu criar um novo núcleo de vida. Vamos nos transformar, vamos dar oportunidade para nós mesmos, perdoando-nos pelo que nós fizemos e conscientizando-nos que nós vamos nos reabilitar através da promoção de mudanças internas e que essas mudanças possam mudar a vida das pessoas e que possamos nos tornar pessoas bem melhores. Que Jesus abençoe a todos. Vamos à nossa prece. Já tomei muito do tempo de vocês. Que Jesus esteja sempre conosco. Amado Mestre Jesus, obrigado pelo início dessa nova semana. Obrigado pela sua presença em nossas vidas. Essas lições tão bonitas que a Joana nos traz, um entendimento da sociedade, de como nós somos. É tão importante, Senhor. O que seria de nós sem compreendêssemos o real motivo da dor, da tristeza? Senhor, ainda é tão difícil, mesmo sendo espíritas, mesmo compreendendo, ainda é tão difícil suportar essas provas. Por isso, de joelhos pedimos a Ti que interceda por cada um de nós. Interceda pelo nosso arrependimento, pela conscientização que já temos
dos atos imperfeitos que cometemos no passado. Pela ignorância que ainda temos da pessoa que nós somos. Às vezes pensamos que somos pessoas maravilhosas, mas na verdade nos falta ainda um pouco de humildade para conseguirmos continuar a trabalhar. Senhor, entregamos aqui em vossas mãos as nossas vidas. Cumpra-se em nós a vossa vontade. E que tudo que venha nos suceder seja sempre pelo amor de Deus. Muita paz, muito amor, muita luz a todos nós nessa semana que se inicia novinha, para construirmos um futuro melhor, um presente mais produtivo para todos nós. Que assim seja. Graças a Deus, uma ótima semana para todos.